O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitem, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação. Os queridos irmãos e irmãs, já estamos no 32º domingo do tempo comum. O que isso quer dizer? Temos somente 2 semanas, 2 domingos, para já alcançarmos a festa de Cristo Rei, iniciarmos o advento, iniciarmos a espera pelo nascimento do Messias. E isso quer dizer para nós que nós precisamos pensar no fim das coisas. E é isso que a liturgia dessas últimas semanas vai nos indicar, vai nos chamar a atenção. Pensar no fim da história, pensar no fim da vida. Tudo tem um fim, inevitável. E precisamos pensar nisso. O fim da nossa vida, o fim da vida deste mundo, o fim da história. E precisamos lembrar, com isso, que o nosso tempo está abreviado. Nosso tempo corre, nosso tempo voa. E precisamos pensar, será que a vida que eu estou levando hoje está valendo a pena? Será que os meus modos de falar, de ser, de pensar, de agir, será que estão valendo a pena? Será que mostram que eu estou unido a Deus, que eu dependo de Deus? Então os últimos dias, essas últimas semanas do tempo litúrgico são para pensar nisso. A nossa relação com Deus está apropriada? Se hoje fosse o último dia das nossas vidas, estaríamos nós minimamente preparados para encontrar o Senhor? 100% totalmente preparados nós nunca estaremos, mas minimamente preparados. Será que hoje nós estaríamos? Ou daqui 2 semanas? Será que nós estaremos preparados para iniciar este tempo de espera? São coisas que devemos pensar. E refletir também nesta semana, neste domingo em especial, sobre a nossa fidelidade a Deus. Será que somos fiéis? Será que acreditamos? Será que temos esperança em Deus Todo-Poderoso? A primeira leitura vai nos apresentar essa narração belíssima no livro dos Macabeus. Os 7 irmãos que foram mortos por Antíoco Epífanes. O martírio destes 7 irmãos judeus que não queriam transgredir a lei de Moisés, por isso foram mortos. E aqui depois, quando nós chegarmos em casa, leiam de novo essa leitura, para nós percebermos a coragem. Aqui nós vemos, um deles, todos praticamente eram adolescentes, jovens, mas corajosos e fiéis a Deus. Um deles vai dizer, estamos prontos a morrer antes que violar a lei dos nossos pais. Pensa na tua vida hoje, vamos pensar na vida da nossa igreja. Será que nós hoje estaríamos prontos a morrer também antes que violar a lei de Deus? Antes de trair a Deus? Antes de abandonar a nossa fé, abandonar a nossa igreja, a nossa comunidade? Será que nós estaríamos prontos a morrer? Ou deixaríamos tudo de lado?
com medo da morte? Quantos assaltos à nossa fé na atualidade, né? Quantas pessoas disputam conosco? Quantas pessoas nos agridem por aquilo que nós acreditamos? E qual é a nossa atitude frente a isso? Cristãos corajosos que enfrentam as dificuldades, cristãos corajosos que enfrentam essa corrente do mal, ou cristãos medrosos, que concordam com as ideias dos outros simplesmente, que são a favor daquilo que o mundo prega. Aí podemos pensar em várias coisas, né? O aborto, pena de morte, tantas coisas ruins que o mundo coloca. E nós, como cristãos, como que nos posicionamos frente a isso? Somos a favor da vida, toda a vida? Somos a favor do irmão que está do nosso lado? Somos a favor da nossa igreja? Defendemos a nossa igreja? Ou temos medo? Medo de ser caçoados? Medo de ser martirizados como estes nossos irmãos da primeira leitura? Fidelidade e coragem. E essa fidelidade e essa coragem estão apoiadas na crença, na ressurreição. É no livro dos Macabeus que aparece pela primeira vez tão explícito a crença da ressurreição dos judeus. E é interessante, né? Alguns dos nossos irmãos de outras religiões não têm esses livros na Bíblia deles, né? E que bom que nós temos e podemos refletir sobre isso. Podemos pensar sobre isso. É acreditando na potência de Deus, na onipotência de Deus, nesse Deus todo-poderoso e todo-amoroso, que estes adolescentes, jovens, dão a sua vida por aquilo que acreditam. E nós também. Pergunte a você hoje: a tua fé na ressurreição te faz quebrar barreiras, te faz passar pelos obstáculos da vida? Ou a tua fé na ressurreição é somente uma fé por tradição, que te ensinaram que existe uma tal de ressurreição e você simplesmente acredita, sem consciência de verdade? Acredita só porque está escrito. Pensa nisso seriamente hoje. E essa crença nos traz, como eu disse, fidelidade, coragem. E essa fidelidade a Deus é determinante nas nossas vidas. É a nossa fidelidade a Deus hoje, no curso da nossa vida, no nosso dia a dia, que vai determinar se nós ressuscitaremos para a vida ou ressuscitaremos para a morte. Aqui no final, um dos irmãos vai dizer, né, para o rei: você não vai ressuscitar para a vida. Esse rei não era fiel a Deus. Pensa também na sua vida hoje. Você é fiel a Deus? Você não larga da mão de Deus? Porque Deus é fiel a nós a todo momento. Mas nós, infelizmente, somos fracos, infiéis. Mas nas tuas fraquezas, nas tuas infidelidades, nos teus pecados, você tem coragem de reconhecer e voltar para perto de Deus? Ou quer continuar naquela vida, de qualquer jeito, e dar as costas para Deus, no primeiro obstáculo? Pensa seriamente nisso. É a tua fidelidade hoje que vai determinar se você estará ressuscitado para a vida ou vai ressuscitar para a morte eterna. E o Evangelho nos mostra hoje como que a ressurreição é um ato de fé. E durante as orações dessa semana, eu e o Padre André pensávamos, né? Nós líamos uma leitura lá e pensávamos junto, né? Como que a fé é de verdade determinante nas nossas vidas. Não importa o tanto de obra que nós façamos. Não importa a grandeza das nossas obras. Se não existe fé nisso, não vale nada. E aí nós podemos pegar o exemplo do ladrão arrependido na cruz. Passou a vida inteira matando, roubando, com certeza crimes hediondos para estar na cruz. Mas no seu ato de fé, naquele dia ele foi salvo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, a ressurreição precisa nas nossas vidas ser um ato de fé. E fé consciente. E fé que implica coisas na nossa vida. Uma fé concreta. Eu acredito na ressurreição. Que bom. O que isso muda na tua vida? Como que a ressurreição de Jesus transforma o teu caminhar?
Como que a ressurreição de Jesus transforma a tua relação com as pessoas, o teu amor com as pessoas, o teu amor para com a criação, o teu amor consigo mesmo. Não acreditar, como eu disse, na ressurreição somente porque está escrito lá em palavras no creio, é muito pouco. Mas por que você acredita na ressurreição? Pensa nisso hoje. Os saduceus, que nos fala o Evangelho, eram um dos grupos dos judeus, pessoas de fé sim, mas não acreditavam na ressurreição, porque não acreditavam neste livro de Macabeus, acreditavam somente nos 5 primeiros livros da Bíblia. E lá não é dito nada explícito sobre a ressurreição. Mas Jesus falou e falou tanto sobre isso, falou que ele ressuscitaria, e assim eles não acreditavam, mesmo assim não acreditavam. Pensa também hoje se a sua fé é como a fé daqueles 7 irmãos, ou se é como a fé dos saduceus, que está aqui todo dia, próximo de Deus, faz parte da nossa comunidade, mas ainda falta alguma coisa. Pensa nisso também hoje. E a ressurreição sendo um ato de fé, a ressurreição alimenta a nossa esperança. Que bom que nós vamos ressuscitar. Que bom que Jesus ressuscitou, porque assim ele venceu a morte. E assim ele nos dá a nova vida. E assim todos nós que morremos fiéis a Deus, ganhamos e temos posse desta vida eterna. Alegria para sempre, amor para sempre, plenitude de Deus na nossa vida para sempre. Coisas que nós experimentamos aqui na terra são coisas boas, mas são pequenas migalhas, perto daquilo que significa a vida eterna, perto daquilo que a nossa fidelidade vai nos recompensar no reino dos céus. Precisamos pensar sobre tudo isso, né? Como eu disse, estamos encerrando um ciclo do tempo litúrgico. O que nós aprendemos durante essas 34 semanas que nós vamos completar? Ou será que nós vimos aqui a igreja, participamos das coisas da paróquia somente por participar? Estivemos aqui somente por estar. Tudo que nós escutamos, tudo que nós vivenciamos e lutamos juntos, precisa transformar a nossa vida. Tudo que nós acreditamos, inclusive, principalmente na ressurreição, precisa ter incidência concreta na nossa vida. Nosso Deus é um Deus dos vivos e não dos mortos. Se nele nós temos vida, só ele também pode ser a nossa vida. Então vamos pedir hoje nessa Eucaristia que o Senhor seja a nossa riqueza, que o Senhor seja a nossa grandeza, que nós não busquemos riquezas e grandezas onde não existem. Busquemos riqueza e grandeza onde somente pode existir isso, no coração de Jesus, na fé e na fidelidade em Deus. Hoje também é dia de nós pensarmos um pouco sobre ressurreição e reencarnação. É importante nós lembrarmos disso, já que falamos tanto, né? Nós católicos não acreditamos na reencarnação. Não acreditamos que depois da morte nós voltamos para outro corpo. Depois da morte nós assumimos essa nossa realidade, corpo, alma e espírito, aquilo que nós somos aqui na terra, e assumimos num corpo glorioso, ressuscitado. Não sabemos como é, não sabemos como será. Sabemos que existe ressurreição. Sabemos que existe vida após esta nossa vida. Então que a Eucaristia possa encher o nosso coração dessa esperança e possa fortalecer a nossa fidelidade. Que nós no finalzinho deste tempo possamos refletindo, possamos pensando: o que eu consegui mudar na minha vida, o que ainda falta mudar, o que a ressurreição conseguiu transformar na minha vida, o que eu ainda não consegui transformar, o que eu ainda não consegui fazer novo na nossa existência. Deus nos ajude.